Olá, minha galerinha! Então vamos para a correção da atividade do dia 17/7/2020. Pegue aí o seu livro e vamos para as páginas. Você vai abrir na página 70 a 72 e na 75 e 76. São as páginas que nós vamos fazer a correção. Para iniciar, lembram que fizemos a leitura aí da fábula, né? Da fábula O Corvo e a Raposa. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo. Chegou perto e começou a elogiar o corvo, dizendo que ele tinha uma bela voz. Ouvindo os elogios, o corvo quis mostrar sua bela voz, abriu o bico para cantar e o queijo caiu. A raposa apanhou e foi embora rindo. Moral da história: cuidado com quem muito elogia. Quem escreveu essa fábula foi Esopo. Na página seguinte, 71, nós temos duas questões. Uma que pede para que você pinte os parágrafos do texto. O que são os parágrafos? São esses espaços iniciais aqui, ó, no início de cada parte do texto. Então, você vai pintar 1, 2 e 3, o que significa que o nosso texto tem 3 parágrafos. E também vai pintar a moral da história, tá bom? Então, vamos lá para a página 71. Aqui na página 71, nós vamos fazer a interpretação do texto. Ver o que nós entendemos sobre o texto lido. Questão 1. Quem ficou com o queijo no final da fábula? Foi quem você imaginou? Quem ficou com o queijo foi a raposa. E aí, você imaginou que seria a raposa? Por isso que tem aqui uma resposta pessoal. Você imaginava que ela ia ficar ou era o corvo que ia ficar, hein? Eu imaginava que o corvo iria pegar de volta o queijo, mas aí a raposa foi mais rápida, né? Que foi logo embora. Questão 2. A fábula lida não está escrita em versos, ela é diferente dos poemas. As linhas são contínuas e nela há parágrafos que são um espaço no início de cada conjunto de linhas do texto. Com a ajuda da professora, pinte na fábula os espaços que correspondem aos parágrafos. Já mostrei na página anterior para vocês onde estão os parágrafos. Letra B. Complete. Esse texto tem quantos parágrafos que a gente contou lá? Ele tem 3 parágrafos, né? Muito bem. Questão 3. Faça um círculo nas imagens que representam os personagens desta fábula. O título já diz tudo. O corvo e a raposa, né? Então, não pode ser o rato e nem o cachorro. Logo, vai ser a raposa e o corvo, né? Ó, são esses que você vai circular aí no seu livro. Questão 4. Coloque um X no quadrinho com a resposta certa de acordo com a fábula. O corvo tinha um pedaço de queijo por quê? Porque ele ganhou, porque ele fez em casa, porque ele achou ou porque ele roubou? O corvo tinha por quê? Porque ele roubou, né? Também ele já tinha roubado. Questão 5. Onde estava o corvo quando a raposa chegou? Onde era que o corvo estava? Ele estava no alto de uma árvore. Na questão 6, marque um X na resposta certa. No texto, a raposa queria só elogiar o corvo, ouvir o corvo cantar ou tirar o queijo do corvo. Ela queria, isso mesmo, tirar o queijo do corvo. Vamos para a página 72. Aqui na 72, questão 7. Ao final da fábula, por que a raposa foi embora rindo? Hein, galera? Por que ela foi embora rindo? Porque ela conseguiu enganar, né? Ó, conseguiu enganar o corvo e pegar o queijo. Converse. Então, vamos conversar aqui nós dois. O que fez o corvo perder o queijo, hein?
Foi a vaidade do corvo. Por quê? Porque ele queria mostrar que ele sabia cantar. Então, ele perdeu o queijo, né? Ó, a vaidade ou a inocência dele, que fizeram acreditar nos elogios ditos pela raposa. Questão 9. Numere as frases de acordo com a ordem dos fatos na história. O que foi que aconteceu primeiro? Então, vamos começar aqui onde a gente vai botar o número 1, ó. Aqui é o número 1. O corvo voou para o alto da árvore. Isso foi o que aconteceu primeiro. Depois, ó, a raposa viu o queijo no bico do corvo. E logo em seguida, a raposa fez elogios ao corvo. E depois dela fazer elogios, o corvo soltou o queijo para cantar. E por último, a raposa pegou o queijo e foi embora rindo. Então, a ordem vai ser 5, 1, 4, 3, 2, tá bom? Questão 10. Pintem a frase da fábula que expressa a moral da história. Isto é, a frase que mostra o ensinamento que essa fábula quer transmitir. Conversem. O que essa moral quer ensinar? Então, já pedi para vocês pintarem lá na primeira página a moral. Agora vamos conversar. O que essa moral quer ensinar para a gente, hein? Essa moral quer ensinar que devemos tomar cuidado com o excesso de elogios, pois podem haver uma segunda intenção por trás deles. Então, fiquem de olho, tá? O excesso de elogios não é bom. 11. Depois de ter lido a fábula, o corvo e a raposa respondam. Qual o assunto dessa história? Hein, galera? O assunto do texto é como a raposa conseguiu enganar um corvo para roubar a comida dele, não foi mesmo? E essa última aqui é uma resposta pessoal só de conversa. Vamos para a página 75. Aqui na página 75, nós vamos para a nossa produção de fábula. Então, temos aí, ó, a fábula A Formiga e a Pomba. Acompanhe a leitura que a professora vai fazer desta outra fábula. A Formiga e a Pomba. Uma formiga sedenta desceu a uma fonte e, arrastada pela correnteza, estava para afogar-se. Uma pomba, ao ver isso, arrancou um galho de uma árvore e jogou na fonte. Subindo nele, a formiga salvou-se. Um caçador de pássaros, depois disso, avançou com uma armadilha de galinhos para prender a pomba. A formiga, vendo isso, mordeu o pé do caçador, que com dor atirou fora os galinhos. E, imediatamente, a pomba fugiu. Moral da história. Uma boa ação leva a outra. Essa também é uma fábula de Esopo. Planejamento. Nós vamos ler aqui as frases que resumem momentos importantes dessa fábula. A primeira, o caçador fez uma armadilha para prender a pomba. A formiga mordeu o pé do caçador e salvou a pomba. A pomba jogou um galho na água e salvou a formiga. E aí nós vamos preencher na página seguinte, 76. Vamos preencher as imagens, né, com as frases adequadas. Com a frase aqui da letra A, B e C no local correto. Então, vamos aqui, ó. Nessa primeira frase, o que aconteceu? A pomba jogou o galho para a formiga, né? Então, ó, a pomba jogou um galho na água e salvou a formiga. Aqui no segundo, ó, o caçador fez uma armadilha, não foi? O caçador fez uma armadilha para prender a pomba. E aqui no último quadrinho, o que foi que aconteceu? A formiga mordeu o pé do caçador e salvou a pomba. É dessa forma que você vai preencher aí a página 76. Então, confira direitinho se acertou. Um grande abraço.